Talvez você tenha chegado até aqui cansado, não cansado do corpo apenas, mas daquele cansaço que não some com uma noite de sono, um cansaço silencioso, acumulado, que vem de tentar decidir, acertar, ouvir, entender, fazer a coisa certa, e mesmo assim sentir que algo está fora do lugar. Você ora, pensa, reflete, consome conteúdos, pede conselhos, analisa possibilidades, mas quanto mais busca respostas, mais ruído surge dentro de você. E o que quase ninguém te diz é que, muitas vezes, o problema não é a falta de resposta de Deus, é o excesso de barulho ao redor e dentro de você. Existe uma diferença profunda entre Deus não falar e você não conseguir ouvir. E essa diferença muda tudo. Desde cedo somos treinados a associar Deus ao extraordinário, ao intenso, ao impacto. Crescemos ouvindo histórias de fogo, vento, terremoto, milagres visíveis, vozes audíveis, sinais claros. E sem perceber, nossa mente cria uma expectativa perigosa: se Deus vai falar comigo, Ele vai fazer barulho, Ele vai interromper, Ele vai chacoalhar tudo. Só que essa expectativa cria um problema silencioso. Porque quando Deus escolhe falar de forma suave, nós interpretamos como ausência. Quando Ele escolhe o silêncio, nós interpretamos como abandono. Quando Ele escolhe a calma, nós interpretamos como indiferença. E assim começamos a preencher o espaço do silêncio de Deus com o barulho da nossa ansiedade. Você já percebeu como a mente não suporta silêncio? Quando tudo se cala, pensamentos surgem, medos antigos reaparecem. Perguntas não respondidas gritam. O silêncio revela o que o barulho esconde. Por isso tanta gente prefere viver ocupada, distraída, acelerada. Porque parar dói, parar confronta, parar revela. E é exatamente nesse ponto que a maioria se perde espiritualmente. Não porque perdeu a fé, mas porque nunca aprendeu a silenciar o suficiente para ouvir. Existe um engano muito comum na vida espiritual moderna. Achar que quanto mais estímulo, mais espiritualidade, mais mensagens, mais vídeos, mais palavras, mais opiniões, mais conselhos, mais versículos soltos, mais promessas declaradas. Mas chega um momento em que esse excesso não aproxima Deus, apenas confunde. É como tentar ouvir uma única voz em meio a uma multidão gritando ao mesmo tempo. A voz não desapareceu, o problema é o ambiente. Talvez hoje o maior inimigo da clareza espiritual não seja o pecado escancarado, mas o ruído constante. Um ruído que vem das redes sociais, das expectativas alheias, da comparação, da pressão por resultados, da necessidade de parecer bem, forte, resolvido. Um ruído que te empurra para decisões rápidas, respostas imediatas e conclusões apressadas. Um ruído que te faz confundir urgência com direção. E nesse cenário, Deus não compete com o barulho. Ele não grita mais alto. Ele espera que você silencie. Isso é desconfortável de ouvir, porque nos coloca diante de uma responsabilidade que ninguém gosta de assumir. Talvez Deus já tenha falado, mas você estava ocupado demais para perceber. Talvez a direção já estivesse ali, mas você pediu algo mais impactante. Talvez a resposta tenha vindo em forma de paz, mas você estava esperando emoção. Talvez o próximo passo já estivesse claro, mas você queria o mapa completo. Existe um momento na vida em que Deus não entrega mais sinais, Ele entrega silêncio. E esse silêncio não é castigo, é maturidade. É nesse ponto que muitos desistem, achando que algo deu errado. Mas na verdade, algo começou a dar certo. Porque o silêncio não é vazio, ele é espaço. Espaço para discernir, espaço para reorganizar, espaço para separar o que é medo do que é direção, espaço para perceber que nem toda voz interna é divina, e nem toda inquietação vem de Deus. O problema é que fomos condicionados a confiar mais no barulho do que na quietude. Se algo gera ansiedade, achamos que é importante. Se gera urgência, achamos que é Deus. Se gera medo de perder, achamos que é um alerta divino. Mas Deus não opera pela lógica do desespero. A pressa constante raramente vem do céu. Muitas vezes ela nasce da nossa incapacidade de esperar em silêncio. E aqui surge uma verdade difícil de engolir. Enquanto você não aprender a silenciar, você continuará espiritualizando o ruído da sua mente. Vai chamar ansiedade de zelo. Vai chamar medo de prudência. Vai chamar impulso de fé. E vai tomar decisões cansadas achando que são decisões espirituais. O silêncio é o filtro que separa o divino do emocional. Sem ele,
tudo parece voz de Deus. Talvez por isso tantas pessoas se sentem confusas mesmo orando. Oram, mas não escutam. Pedem, mas não percebem. Buscam, mas não descansam. Porque a oração sem silêncio vira monólogo. E Deus não força diálogo. Ele convida, ele espera. Ele fala de um jeito que só quem desacelerou consegue ouvir. Há um momento em que Deus não te chama para fazer mais, mas para parar. Não para desistir, mas para respirar. Não para abandonar a fé, mas para amadurecer nela. Só que parar assusta, porque no silêncio você fica sem distrações, fica sem respostas prontas, fica sem aplausos, fica apenas você, sua mente e Deus. E isso revela muito mais do que gostaríamos. O silêncio expõe o quanto estamos cansados, o quanto estamos confusos, o quanto estamos tentando controlar tudo. E é justamente aí que Deus trabalha. Não no controle, mas na rendição. Não no barulho, mas na quietude. Não na multidão, mas na caverna da alma. É ali que a clareza nasce. Talvez você esteja esperando Deus mudar as circunstâncias, quando na verdade Ele quer primeiro silenciar o seu interior. Porque enquanto o coração estiver agitado, qualquer resposta vira ruído. Enquanto a mente estiver acelerada, qualquer direção vira peso. Deus não entrega a clareza a uma mente em guerra. Ele primeiro acalma, depois orienta. E aqui existe um ponto crucial que quase ninguém ensina. Deus raramente revela tudo. Ele revela o suficiente. O suficiente para hoje. O suficiente para o próximo passo. O suficiente para manter você dependente, não ansioso. O problema é que o barulho da mente quer garantias, controle, previsibilidade. O silêncio de Deus oferece confiança. E confiança só cresce quando você para de exigir provas o tempo todo. Quantas decisões você tomou cansado? Quantas escolhas você fez no impulso? Quantas vezes você chamou de porta de Deus algo que só parecia uma saída rápida para a sua ansiedade? O barulho não apenas impede você de ouvir Deus, ele te convence de que você já ouviu, quando na verdade só reagiu. Existe uma diferença profunda entre agir com fé e agir com pressa. A fé tem paz, a pressa tem medo. A fé espera, a pressa empurra. A fé confia, a pressa controla. E sem silêncio, essas duas coisas se misturam dentro de você. Talvez hoje Deus não esteja te pedindo mais oração, mas mais escuta. Não mais palavras, mas mais quietude. Não mais pedidos, mas mais presença. Porque há respostas que não vêm em frases, vêm em percepção. Há direções que não vêm em ordem, vêm em convicção. E convicção não grita, ela se instala. O silêncio é desconfortável no início, mas libertador depois. No começo, ele amplifica o barulho interno. Depois, ele organiza. Depois, ele acalma. Depois, ele clareia. Mas poucos chegam até essa parte, porque desistem no desconforto inicial. Voltam para o ruído conhecido, mesmo que ele machuque, porque pelo menos é familiar. Se você sente que está espiritualmente confuso, talvez não precise de uma nova mensagem, mas de um espaço entre uma mensagem e outra. Talvez não precise de mais conteúdo, mas de menos estímulo. Talvez não precise correr atrás de Deus, mas parar de fugir do silêncio onde ele já está. E aqui está algo que pode mudar sua forma de viver a fé. Deus não se revela no ritmo da sua ansiedade. Ele se revela no ritmo da sua disponibilidade. Quanto mais você desacelera, mais percebe. Quanto mais silencia, mais entende. Quanto menos exige, mais confia. Talvez você tenha medo de parar porque acha que, se não fizer nada, tudo vai desmoronar. Mas esse medo revela mais sobre sua necessidade de controle do que sobre a vontade de Deus. O silêncio não faz você perder tempo. Ele te impede de perder direção. Há decisões que só ficam claras quando você para de pensar nelas o tempo todo. Há respostas que surgem quando você para de pressionar. Há caminhos que aparecem quando você aceita não ver tudo agora. E isso não é passividade, é maturidade espiritual. O clímax da vida espiritual não é quando Deus faz algo extraordinário do lado de fora, mas quando Ele reorganiza algo profundamente confuso do lado de dentro. E isso quase sempre acontece no silêncio, não no aplauso, não na euforia, não no excesso, mas na quietude que poucos valorizam. Se você chegou até aqui ouvindo, talvez já tenha percebido algo mudar dentro de você. Talvez a respiração tenha desacelerado. Talvez a mente tenha dado uma pequena pausa.
Talvez uma convicção suave tenha surgido, sem barulho, sem pressão. É assim que Deus fala, não competindo com o caos, mas se revelando quando o caos se aquieta. Antes de continuar sua rotina, antes de abrir outro vídeo, antes de buscar outra resposta, experimente algo simples. Fique alguns minutos em silêncio real, sem pedir, sem exigir, sem preencher, apenas presente, e observe o que emerge. Observe o que se acalma. Observe o que perde força. Observe o que permanece. O que permanece no silêncio geralmente é o que importa. Se isso fez sentido para você, escreva nos comentários: eu escolho o silêncio. Isso não é para mim, é para você assumir um compromisso consigo mesmo. Se esse conteúdo te ajudou, deixe o like, porque isso ajuda esse espaço a alcançar pessoas que também estão cansadas do barulho. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Aqui, você não vai encontrar gritos. Vai encontrar clareza. E às vezes, tudo o que a alma precisa é de um lugar onde o barulho finalmente para.